Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão de Negócios. Eu sou Hildo, diretor executivo da Sicredi Centro-Oeste Paulista. Essa série de vídeos que tem um conteúdo especial para você que está nos acompanhando, ela é parte das nossas celebrações dos 25 anos da nossa cooperativa. Então, é um prazer receber você aqui que nos acompanha em mais esse conteúdo. Hoje nós vamos tratar de constituição de patrimônio. E você já sabe dos nossos vídeos anteriores, em cada um deles nós vamos revelar uma palavra-chave. Vá juntando todas elas aí e ao final você terá uma frase. Todo mundo que completar essa frase terá direito a uma consultoria financeira gratuita com algum dos nossos especialistas, que podem ser os dois que estão aqui conosco, inclusive hoje, o Pascon e também o Evilásio, que já esteve conosco no outro episódio. Sejam muito bem-vindos, meus caros. Obrigado, Hildo. Obrigado também a você que nos assiste aí, nos acompanha nas redes sociais. Um privilégio poder fazer parte disso e continuar contribuindo com conhecimento financeiro para a nossa sociedade. Muito obrigado, Hildo. Muito bem, meus caros, muito bem. Você que está aí nos acompanhando, se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre esse assunto, não hesite em deixar aí nos comentários registrados, até para que a gente possa depois interagir com você, responder a eventual dúvida, pergunta que você tem. Então, participe conosco aqui. E também você pode compartilhar esse vídeo. A gente quer que ele tenha um grande alcance, quer que ele possa chegar a muito mais gente, né? Então, você que não é nosso associado, tem a oportunidade aí através do QR Code que está aí na sua tela, ou através do link que está aí na descrição. Não hesite em clicar e se tornar nosso associado também. Pois muito bem, eu vou começar na lata. Como é que a gente faz para constituir patrimônio? E o que é patrimônio? Patrimônio é casa? Essa é uma ótima pergunta, né? Constituição de patrimônio. Há várias formas, né, Pascon? Há várias formas. Patrimônio, Hildo, não é só casa. Patrimônio é todo bem que você adquire, planeja, adquire, né? E que você consegue sucedê-lo, transmiti-lo aos seus beneficiários. Mas também acredito, Hildo, que as formas de se construir dentro do mercado financeiro, nós temos diversos produtos, por exemplo, um crédito, começando a aplicar meu dinheiro, também consórcios, poupança, uma previdência. Diversos produtos podem ser usados aí para eu começar a constituir patrimônio, e dependendo da realidade, da projeção e planejamento de cada um deles, eu vou ter um produto que seja mais adequado. Olha, no episódio passado, você que já nos assistiu, a gente estava falando com o Evilásio aqui, com a Glaucia, inclusive, sobre a questão de investimentos. E aí a gente até entrou no assunto que eu acho que é mais de hoje do que de lá, mas enfim, entramos já um pouco sobre a questão de previdência privada. Nós vamos retratar um pouco desse assunto de novo hoje. E interessante que o Pascon trouxe aqui, uma questão de constituição de patrimônio, por óbvio, estava fazendo uma brincadeira, patrimônio é sua casa, né? Pode ser qualquer coisa que você queira, né? O próprio dinheiro, né? Um bem móvel, imóvel, enfim, tudo isso que compõe aquilo que é o teu patrimônio. Mas o Luiz nos trouxe uma questão importante aqui sobre a questão de através do crédito. Então, se por um lado a gente tem pessoas que usam-se de crédito para constituir patrimônio, por outro a gente vai ter pessoas de investimento, que usam os investimentos para constituir patrimônio. Aqui no meio desse leque tem tudo, absolutamente tudo, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Aí quero perguntar para você, Luiz, especialista na área de consórcios que você é, como é que o consórcio pode ajudar nessa constituição de patrimônio? Muito interessante, Hildo. Hoje a gente enxerga o consórcio, de fato, como o produto, né, dentro do mercado financeiro que tem o dinheiro mais barato, né? Então, ele sempre é adequado para quem já tem um planejamento. Essa é a principal característica do consórcio. Trabalhamos a questão do planejamento, inclusive quando falamos de investimento, né? Que legal. Então, talvez essa seja uma chave para a constituição de patrimônio e também para ter soluções e planejamento, né, na minha vida financeira. Mas então, o consórcio ele tem a principal característica que eu entro em um grupo que se autofinancia. Então, eu dependo das pessoas que estão dentro desse grupo para constituir um valor de fundo e ir contemplando as pessoas ao longo das assembleias, ao longo do prazo daquele grupo, até que todos então tenham adquirido o bem com a sua carta, né, com o valor que eles se proporam lá no começo, e também contribuído financeiramente com o mesmo valor. O interessante do consórcio é que eu não tenho juros
Eu não estou tomando dinheiro emprestado de uma instituição financeira, mas o que eu tenho é simplesmente uma taxa de administração que é paga sobre o valor dessa carta, e ele é como se fosse um juro simples, certo, diluído em todo o contrato. E nós chegamos a ter taxas aí de 0,07 ao mês. Muito Isso menor que juros. Muito atrativo, né? E até existem, nós podemos entrar um pouco adiante nisso, mas o lance é uma forma de eu demonstrar para a administradora de consórcios que eu tenho interesse em ser contemplado ainda mais rápido. Para isso eu trago mais dinheiro para o caixa, para poder contemplar mais pessoas e adianto a minha contemplação. Mas até mesmo em todas as projeções que a gente faz, pagando o lance e fazendo o cálculo da taxa de administração só pelo valor excedente, ou seja, só o valor que eu estou usando do grupo. Essa taxa equivalente ao mês, ela vai para 0,23 ao mês. Ainda assim, muito baixo, interessante para todas as pessoas, né? Seja para a aquisição de um carro, uma casa, ou até mesmo para a aquisição de um investimento, né? Investir na minha empresa, uma nova linha de negócio. Para todos esses, certamente, uma baita opção atrativa. Eu acho que além do lance do consórcio, o lance é você, associado do Sicredi, ter um consórcio conosco, né? E vai constituir o seu patrimônio mais rapidamente através disso. Quando a gente está olhando para um cenário de como que nós estamos vivendo agora, de taxas mais elevadas de juros, porque aí de novo a gente vai, aquela pessoa que vai usar um crédito talvez tenha nesse momento um cenário de juros mais elevados. Mas para quem está aplicando, ele tem uma rentabilidade mais elevada, porque as duas coisas são bastante equivalentes. E o consórcio entra aí no meio, né? Então, ele é bom para quem é aplicador, mas também é bom para quem é tomador, certo? Excelente, Hildo. E com certeza, nós enxergamos dentro do mercado financeiro de forma, a grosso modo, né, associados ou correntistas que são mais tomadores e outros investidores. Mas para ambos, com certeza o consórcio faz muito sentido quando nós podemos planejar essa construção de patrimônio. Um exemplo, a comparação entre o crédito, os juros que eu pago no crédito e também a taxa de administração no consórcio, a economia é evidente, é muito fácil da gente chegar nessa conclusão. Mas eu quero aqui reforçar um ponto quando eu tenho um investidor, alguém que se quiser ir chegar para comprar o bem à vista, ele tem essa capacidade. Quando ele opta por fazer a aquisição por meio do consórcio, um exemplo desse nosso cenário. Hoje nós temos uma carta de imóveis aqui no Sicredi, ela tem a taxa de 14% ao longo de 180 meses. Ou seja, ao longo desses 15 anos, ela vai pagar 14% sobre o valor da carta dela. Enquanto se ela tem esse valor investido em um cenário como o que estamos vivendo hoje, em uma Selic alta, um CDI 100, por exemplo, ele vai render 1% ao mês. Então, o valor, ela mantendo esse valor aplicado, a rentabilidade é muito maior do que a despesa com a taxa que ela está tendo. Cerca de um ano ela já teria pago esses juros. Exatamente. A grosso recebido, modo, no caso dos juros. Exatamente. A grosso modo, mantendo um cenário como esse, ela vai ter mais de 100% do valor que ela manteve aplicado como rendimento dessa operação. Além de que eu tenho que considerar o custo de oportunidades e se esse é o recurso que a pessoa tem, ela vai mobilizá-lo todo em uma emergência, imprevisto, ela vai certamente precisar recorrer a um crédito e pagar mais caro por isso. Bacana, bacana. Eu acho que porque assim, às vezes a gente acaba falando bastante de quem está tomando o crédito e nesse caso a gente tem que lembrar de que quem é investidor tem um ótimo negócio deixando o seu dinheiro investido e utilizando o consórcio, porque praticamente, vamos dizer assim, em algum momento essa rentabilidade que você está recebendo, ela te ajuda no pagamento da parcela do consórcio, sem sombra de dúvida disso. Foi ótimo a gente ter entrado nesse assunto financeiro, né, olhando o produto a partir da ótica financeira. Pascoal, eu queria te fazer mais uma pergunta. A gente está falando de consórcio, está falando de investimentos, mas o consórcio serve para quais segmentos? Eu posso comprar qualquer coisa com consórcio? Tem dentro de um segmento só aquilo lá? Quantos segmentos existem? Como é que funciona esse negócio? Legal, Hildo. É quase qualquer coisa. Quase qualquer coisa. Mas existem algumas regras para a gente se respeitar aí. Hoje o Sicredi trabalha com 4 segmentos de consórcio. O primeiro para bens móveis e o que nós compramos com ele.
uma moto, um carro, um caminhão, posso até comprar máquinas e implementos agrícolas, um drone para pulverizar minhas plantações, bem como fazer um projeto de energia fotovoltaica. Legal. O segundo segmento é de bens imóveis, e aí eu compro uma casa, um apartamento, um imóvel na planta, inclusive, posso comprar um terreno, posso construir em cima desse terreno que eu acabei de adquirir e também fazer uma ampliação no meu imóvel, por exemplo. Puxadinho aí, cabe aí dentro. Exatamente. Tem o segmento de serviços e tudo que é uma prestação de serviço eu posso fazer com ele. Por exemplo, uma festa de aniversário, uma cirurgia plástica, uma viagem, né? E também o segmento de móveis planejados. Ele já é muito claro, né? Eu já comprei a casa com consórcio e agora vou mobiliar ela também com consórcio do Sicredi. Que interessante, por que ele não está dentro dos móveis, da parte naquele outro grupo? Boa tua pergunta, Hildo. A característica sobre os móveis planejados é que eu não tenho uma precisão do quanto ele vale. Perfeito. E aí, dentro do segmento de imóveis, eu vou ter esse bem ou outro bem do mesmo segmento como garantia da carta de imóveis. É o valor de referência, né? Exatamente. Já no móveis planejados, inclusive, esse é uma boa provocação, eu não tenho nenhum bem alienado a essa carta. Ah, interessante. E continuando a resposta à tua pergunta, eu tenho esses 4 segmentos e tenho muita coisa que dá para fazer. Mas uma característica importante, isso é no Sicredi ou em qualquer outra administradora, a partir do momento que eu entrei em um segmento, eu posso optar por fazer coisas diferentes daquilo que eu havia planejado no início. Mas o que eu não posso é trocar de segmento. Eu tenho uma carta que compra carro e agora eu quero comprar apartamento. Eu não posso fazer isso. Perfeito. Maravilha, ótimo. E ainda, assim, eventualmente eu sou um sortudo. Eu entrei para um grupo de consórcio, imaginando que eu ia ser o sorteado lá no 162º mês, e no primeiro mês eu já fui sorteado. E aí eu não tenho bem definido o que eu vou fazer com aquele dinheiro ainda. Eu estava pensando em alguma coisa, me planejar mais para frente. O que acontece com esse dinheiro que agora eu já posso usar, mas ele não veio para minha mão ainda, afinal de contas eu não tenho a definição. O que acontece com esse dinheiro? Legal, Hildo. Isso pode acontecer, perfeitamente possível, e pessoas são contempladas todos os meses, não preciso desembolsar nenhum recurso a mais por isso. Inclusive, tenho alguns amigos pessoais que já fizeram utilização de consórcio e foram contemplados. Baita surpresa positiva. Mas quando isso acontece, eu não preciso usá-lo de forma imediata. Enquanto a minha carta está contemplada dentro do grupo de consórcio, ela fica rendendo 92% do CDI mensalmente. Ele vai somando ao valor que eu tenho lá, como uma aplicação, inclusive uma possibilidade de uma estratégia. Cara, eu quero comprar o consórcio como uma forma de investimento, pensando nesse rendimento de 92%. Mesmo que eu tenha que dar um lance, suponhamos um lance de 50% sobre uma carta de 100 mil reais. Certo. Eu tenho um rendimento de 92% sobre os 100 mil, colocando dinheiro próprio, 50 mil, entendeu? Obviamente vou pagando minhas parcelas ao longo do tempo, então essa é uma segunda alternativa do que se pode acontecer. E uma terceira via, Ido, para isso ainda, eu posso inclusive, depois de ter tido minha carta contemplada, pegar esse dinheiro em espécie. Só precisamos respeitar um critério, que é eu ter mais de 180 dias com essa carta contemplada e que ela esteja quitada. Inclusive, eu posso usar o saldo da própria carta para fazer a quitação desse meu saldo devedor. Maravilha. Que ótimo. E para lembrar você que a cada vídeo a gente faz a revelação de uma palavra-chave. A palavra desse vídeo é uma, ok? Vamos lá então. Como é que a gente começa a guardar dinheiro, Evilásio? Como é que a gente tratou um pouco em investimentos disso, da questão de prazo, de quanto antes começar é melhor? Como é que a gente faz para começar a guardar dinheiro? Eu preciso decidir um valor, eu preciso decidir um período, como é que é isso? Olha, Hildo, lá no início, uma vez eu escutei uma história muito legal. Uma casa, ela não é construída pelo telhado. Investimento da mesma forma, né? É pelo alicerce. Então, o seu primeiro investimento deve ser a sua disciplina, a disciplina de poupar o recurso. É assim que você começa, disciplinado. E depois do alicerce, você vai construindo, vai aumentando a sua casa, vai colocando a janela, a porta, e você chega no telhado. O telhado é a previdência. E a previdência você começa a construir quando? Quanto antes, melhor, Hildo. O tempo joga a favor de nós. Portanto, você que começar antes vai ter um planejamento com certeza aí bem melhor daquele que demora um pouco mais, né,
para iniciar esse planejamento. Eu queria falar um pouco mais do telhado aí, Vilásio, né? Falar dessa questão de previdência, porque além de todas as opções de investimentos que a gente tratou um pouco mais no outro vídeo, aqueles investimentos que são os conhecidos do mercado financeiro como um todo e que o Sicredi tem esse leque de produtos de investimento muito amplo para você, nosso associado, poder servir-se dele, quais opções o Sicredi tem para uma aposentadoria tranquila? Onde é que a gente pode ir nesse sentido? E eu acho que dá para derivar depois até para uma parte de consórcio também, mas queria ouvir disso de você, Vilásio, um pouco dessa questão de pensar na aposentadoria. Que opções a gente tem? Ótima pergunta, Hildo. Nós temos a aposentadoria pública e temos a privada. A pública, os trabalhadores formais, via regime de CLT, né, têm a sua obrigação de contribuir. Já a privada é a nossa condição. Se nós podemos poupar, nós podemos contribuir, Hildo, de forma espontânea. E isso ela vai ajudar com a nossa aposentadoria pública. Ou seja, é um complemento. Não existe um é melhor do que o outro. As duas estratégias são importantes. Porque na privada você consegue, além de definir um valor de contribuição, você consegue aumentar, reduzir, alterar o seu perfil. Como foi dito aqui, né, os perfis não são estáticos, eles mudam. Certo. Então, de repente, você começa com um perfil mais conservador, de repente você muda para um perfil mais agressivo. Você está falando do fundo onde está investido esse valor, certo? Fundo onde está investido esse valor. É possível mudar isso também ao longo da jornada, né? Exatamente. E você consegue também planejar de acordo com o seu momento de vida. Hoje você pode poupar um pouco mais, ótimo. Daqui a pouco muda a fase de vida, você quer reduzir essa poupança. É importante que o seu planejamento, a sua meta, né, consiga atingir os seus objetivos no futuro. Perfeito, perfeito. Isso olhando para uma questão de aposentadoria, aquela que eu recebo um dinheiro, mas, né, ou recebo um valor diretamente de uma aplicação financeira qualquer que seja, né? Vamos pensar nesse sentido. Agora sempre tem aquela pessoa, né, Pascon, que assim gosta de um aluguel, por exemplo, e que gosta de investir em imóveis e receber aluguel, que às vezes está dando mais que uma rentabilidade maior do que um investimento, mas em outras vezes o investimento é melhor, enfim. Para essas pessoas, ou para quem mais pensando em aposentadoria, como é que o consórcio pode entrar como uma boa opção aí? Legal, Hildo. Baita pergunta. Tem muitas pessoas que já utilizam dessa ferramenta que é o consórcio para fazer essa alavancagem patrimonial, né? Perfeito. E como que isso funciona? Eu posso hoje comprar uma carta de imóvel onde eu vou pagar as parcelas, inclusive nós temos planos de parcelas reduzidas antes da contemplação aqui no Sicredi para oferecer. E depois da contemplação dessa carta, eu vou fazer a compra de um imóvel. Já abati parte do meu saldo devedor e aí com esse imóvel eu vou colocá-lo para locação. Com o valor que eu tenho da locação, eu pago a parcela deste consórcio. E o recurso que eu já estava usando para pagar essas parcelas, eu vou comprar uma outra carta. E aí contemplo ela, compro outro imóvel, esse imóvel paga outra carta, compro outra carta. E assim eu posso construir um patrimônio bastante sólido. Eu não sei se você que está nos assistindo percebeu, mas o Luiz está dizendo assim, você usa o valor que você recebe do aluguel para pagar o valor da carta, você usa a carta para pagar o crédito que você tomou ou para deixar rentabilizando. As coisas estão muito interconectadas. Aí é uma questão de fazer conta. E se você não tem tanta habilidade com isso, a gente está aqui para te ajudar nesse negócio. Então, pensa sempre o seguinte, para a constituição de patrimônio, tanto faz. Um crédito pode te ajudar, um investimento pode te ajudar, o consórcio pode te ajudar, a previdência é um aliado em todo esse movimento. A questão sempre está ligada àqueles que são os teus objetivos e esse olhar é muito importante. A gente vai falar mais de crédito, inclusive, nos próximos vídeos que nós teremos e eles são um aliado importante. Os juros podem ser um aliado seu, né, no caso de investimentos, ou podem também ser uma fonte de preocupação se você não utilizar da forma adequada o crédito. Então é importante que a gente tenha sempre esse bom equilíbrio e esses produtos que a gente está falando hoje, eles são importantes para fazer uma espécie de colchão no meio dessas duas coisas, né? Exatamente. Hildo, até puxando um gancho a respeito dos juros, de fato o crédito ele vai em muitas horas nos servir e ele é adequado para a nossa vida financeira e construção de patrimônio, mas também uma característica do consórcio que nós podemos ter a esse custo baixo é fazer a quitação de créditos que eu tenha tomado
retomada em eventual momento da vida. Então, que é um dinheiro que me custa caro, eu posso trocar essa dívida por um dinheiro que me é barato no mercado financeiro. Né? Perfeito, perfeito. E só para adiantar um assunto, talvez a gente até entrasse em algum outro vídeo, mas o Sicredi também tem linhas de financiamento de lance, né? Então você pode tomar um crédito para dar um lance maior e ser contemplado num consórcio, que pode ser um bom negócio também nesse sentido. Se você está tendo alguma dúvida, está tendo alguma pergunta, não esquece de comentar, de deixar aí nos comentários para que a gente possa interagir com você, para que a gente possa responder a essa sua dúvida na sequência desse vídeo também. Eu quero agradecer a vocês dois por essa interação, agradecer porque a gente vai fazendo a partir desses vídeos uma espécie de contando uma história dos produtos e serviços financeiros. Quem está nos assistindo, ora vai se entender melhor com um produto, vai se conectar melhor com o outro, vai se afeiçoar mais, mas também vai tirando dúvidas e daqui a pouco a gente vai tendo uma montagem. Então, muito obrigado mais uma vez, Evilásio, pela tua presença aqui. Obrigado, Pascom, pela sua presença e a gente espera que vocês tenham curtido esse momento, tanto quanto eu curti de estar aqui com vocês. Com certeza, muito bom, privilégio mesmo poder estar aqui com todos vocês. Também muito feliz, muito obrigado, Hildo, e obrigado a você também. Um grande abraço. Muito bem, meus caros, quero agradecer a companhia de cada um de vocês, convidá-los para nos acompanhar nessa jornada nos próximos vídeos. A gente está fazendo isso com muito carinho, com muito cuidado, para contribuir, né, na sua gestão financeira, tirando suas dúvidas, esclarecendo conteúdos, enfim. Então, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado mais uma vez a vocês dois e até a próxima. Tchau!